Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Bora para mais uma review e dessa vez vamos falar sobre o Civiga Robin S021. Hoje a gente pode chamar carinhosamente de Robinho. Robinho foi enviado pela própria Civiga, tá? Mandaram um e-mail perguntando se eu queria fazer uma review dele. Obviamente eu disse que sim. E eu disse que sim porque esse é o tipo de fone que eu tô com bastante vontade de ver mais no mercado. Fones over-ear, Hi-Fi de alto nível competindo com modelos europeus e americanos. Bom, quem está no hobby há um tempo um pouco maior sabe que alguns anos atrás não existia Hi-Fi e que na verdade agora a gente tem uma enxurrada de fone in-ear Hi-Fi. Você tem diversas marcas como Team Audio, KZ, C-Audio, Moondrop e afins, mas fones over-ear a gente está tendo pouca opção no momento, tirando o Hi-Fi Man, claro, que fez sempre parte do grande grupo junto com Sennheiser, Fostex, Audeze, Beyerdynamic e afins, modelos europeus e americanos, né? E eu comentei um pouquinho isso na minha última review do Harmonic Dynazeus, que eu queria ver fones over-ear competindo com essas marcas, né? Porque a gente tem fones chineses over-ear sim bons, mas são fones muito de entrada, como Takstar, Superlux, né, que são fones ali de 200 a 300 reais competindo com o segmento de entrada. Eu quero ver o segmento high-end e mid-end. E esse cara cobre uma lacuna muito legal e que eu acho que, cara, é um fone ideal para a maioria das pessoas hoje em dia, que é um fone portátil, fechado, com alta eficiência e com uma assinatura sonora muito aconchegante e engajante ao mesmo tempo, tá? Você tem sim alguns modelos constatados nesse mercado com quem eu vou comparar, como o Cubadisco, Sennheiser Momentum, Audio-Technica M50X, mas assim, a gente não tinha uma opção chinesa de fácil acesso como a gente tem agora com o Civiga Robin. Você tem o Cubadisco que é nacional, obviamente o acesso é facílimo, só que para você pegar um Sennheiser, né, um Beyerdynamic, você acaba tendo que importar ou pegar no Brasil com aquela enxurrada de imposto, fica bem caro. Mas o Robin é uma ótima porta de entrada e vamos começar com a construção. Em construção, o Civiga manda muito bem e ele tem que mandar muito bem porque você tem fones como Cubadisco, Sennheiser Momentum Over-Ear, são os dois fones que vêm na minha cabeça nessa categoria portátil de luxo, o Meze 99 New. Então são fones com uma construção ao mesmo tempo muito exuberante, muito bonitos em estilo e com uma construção sólida em material no geral. O Robin não é um fone barato, tá? Ele é geralmente mais barato que a concorrência mas ainda assim ele custa ali seus 175, quase 200 dólares, né? Convertendo para o nosso querido real, você vai pagar aí quase um salário mínimo nele. E a Civiga me contatou por e-mail e deixou um cupom que eu vou deixar aí na descrição caso vocês tenham interesse, que tira 20 dólares dele, né? Que nosso querido Brasil são 100 reais. Enfim, em construção ele manda muito bem, é um fone com materiais muito exuberantes, tá? Madeira. Eu achei nas fotos esse laranjadinho aqui, um pouco mais creme, um pouco com uma conotação de brinquedo, algo muito simples, mas pessoalmente ele me encantou. É um fone muito lindo e, assim, o estilo para esse tipo de fone, na minha opinião, conta muito. É o tipo de fone que você vai usar na rua, você vai usar no ônibus, você vai usar no escritório, então eu tinha medo também dele se tornar um fone grande na cabeça, né? Olhando pelas fotos, mas não. Fica, cara, bem elegante. E compete muito bem nisso contra o Cubadisco e o Sennheiser Momentum Over-Ear, né? Que são dois fones também lindíssimos. Material de construção. Cabos removíveis de altíssima qualidade, tá? É um cabo de tecido com uma malha bem legal. Ele usa um sistema 2.5 mm que a Monoprice usa também. Então você consegue substituir esse cabo com bastante facilidade. As cups são de madeira, tá? Bem interessante. Arco de metal. Então em construção você pega e vê que ele é um fone bem sólido. Alguns problemas nessa construção. Primeiro, ele não usa couro legítimo, o que é de certa forma esperado, considerando o preço dele, né? Tem fone da Audio-Technica de 500 dólares que não usa couro legítimo e descasca, né?
MSR7, estou falando de você mesmo. O próprio M70X, M50X também da Audio-Técnica descascam. Então eu sei que no futuro esse fone vai descascar. Ponto positivo. As pads, como eu disse, são removíveis e a Civiga vende por um preço bem interessante. Pela última vez que eu olhei lá no AliExpress eram menos de R$100. Então a pad daqui 2-3 anos dando problema, você substitui pela original sem gastar tanto e o fone continua maneirão. A headband, entretanto, vai descascar e aqui você vai ter que botar um paninho, alguma coisa, ou descascar inteira. É um problema que você vai ter no futuro e eu já estou prevendo isso. Últimos 2 pontos em construção. Isolamento mediano, tá? Obviamente ele isola porque é um fone fechado, mas não é nada de outro planeta. Assim como o Cuba Disc e o Sennheiser Momentum Over-Ear também não isolam. Porém eu diria que para pegar um avião, um busão e tudo mais, talvez um noise cancelling Bluetooth faça mais sentido para você, ou um in-ear. E o último ponto e muito importante é o conforto. Aqui ele ganha uma pontuação 10 de 10, tá ali entre os 2-3 fones mais confortáveis que eu já usei, e eu comento geralmente que em conforto existem 2 categorias de fones confortáveis. Tem fones que parece que você não está usando nada, tá? Como é o caso do Porta Pro, o próprio Sennheiser Momentum Over-Ear, o HD58X da Sennheiser, você coloca, eles são leves, não abafam tanto e você sente como se não estivesse usando nada. E tem alguns fones que simplesmente te abraçam, né? Parece que você colocar o fone aumenta o conforto na vida real do que você não usar o fone. E esse é o caso do Civiga. É muito confortável, cara. As pads são muito fofinhas, o formato ovalado das ear cups também, então em conforto eu não tenho nada do que reclamar. Tá? Me lembrou muito, inclusive, o Takstar Pro 82 em conforto. E aqui ele ganha muitos pontos porque um dos maiores concorrentes dele, como eu disse, o Cuba Disco, tem sérios problemas de conforto, pelo menos para as minhas orelhas, mesmo com as pads novas eu ainda tenho problemas de conforto. E o Robin consegue superar isso tranquilamente. Comparando com o Sennheiser Momentum Over-Ear em conforto, pau a pau, Sennheiser é extremamente confortável também, mas eu acho que o Robin isola um pouquinho mais e não pega tanto aqui na quina da orelha. Por uma lasquinha ele provavelmente ganha, tá? Agora, comparando com o M50X, ele ganha de lavada. O M50X da Audio-Técnica, que também é concorrente dele, é um fone bem desconfortável. E bola pra frente, comparando agora o som. Cara, o Robin é sensacional em som, tá? Como eu disse, essa categoria é um pouco conturbada, você não tem muitos fones neutros nessa categoria, eu diria que o Cuba Disco é o mais neutro, e o Robin não vem para cobrir essa lacuna. É um fone muito energético, é um fone muito engajante, é um tipo de fone que se você colocar para alguém mais leigo ouvir, tipo teu papai, tua mamãe, teu irmãozinho, eles vão ficar boquiabertos, porque é uma assinatura clássica em V, bastante grave, bastante agudo, médio, um pouco recuado, mas assim, é uma assinatura em V muito madura, cara. Ela não traz tantos problemas que as assinaturas em V de fones mais baratos trazem, como graves muito pesados e embolando, ou agudos muito fatigantes, médios com timbre errado. Não, ele já lapidou bastante essas características. Obviamente sobram arestas, né? Ele não é um fone high-end em V, mas, cara, pelo preço eu tô com dificuldade de achar algo que toque tão bem fechado, tá? Na minha opinião, inclusive em som, ele é melhor que Bear Dynamic DT770 Pro, que é um fone mais caro, de estúdio não portátil, melhor que o próprio Sennheiser Momentum Over-Ear e pau a pau com o Cuba Disco. O Cuba Disco tendo uma assinatura mais neutra e o Robin uma assinatura mais engajante. Eu ainda prefiro o Robin por gosto pessoal, tá? Bom, começando com os graves. Muito grave, ele é um fone gravudo, não diria que é um fone neutro de forma alguma. Mas, cara, é isso que você espera de um fone portátil, na minha opinião. Assim, eu usaria para ir na academia tranquilamente, usaria para ouvir música num trem, na rua e tudo mais, sossegadamente, e esses graves seriam bem-vindos. Tem muito slam, tem muito impacto, preenche,
a extensão não é tão boa e o único problema desses graves, na minha opinião, são que eles ainda assim reverberam um pouco, tá? Eu acho que a quantidade de graves aliado às cups de madeira aqui fechadas, você sente um pouco o grave batendo e voltando, aquela reverberação. Assim, talvez você nem perceba isso, mas é algo que existe. Se você está acostumado com fones over-ear abertos high-end, você vai perceber que existe sim essa reverberação dos graves e eles não possuem uma velocidade tão alta. Mas em timbre e quantidade é uma delícia, cara. Quando o grave bate ali, ele é um fone sensacional, um fone muito engajante, com uma dinâmica legal, um preenchimento legal. Se você fechar um pouquinho os olhos para esses aspectos técnicos e se empolgar com a música mesmo, se você está ouvindo música no seu dia a dia sem analisar tão tecnicamente, os graves são sensacionais, para falar a verdade, são sensacionais. Os médios, assim, cara, são o ponto mais fraco dele, obviamente. Geralmente é o calcanhar de Aquiles de qualquer fone em V, né? Porque você tem médios recuados. Porém, como eu disse, ele apara as arestas muito bem. Ele tem esse problema nos graves, que é normal de fones em V, mas ele apara muito bem, ainda assim não reverbera tanto. E nos médios ele apara melhor ainda. São recuados? São. Recuados em que sentido? Que as vozes ficam um pouquinho para trás dos instrumentos. Só isso. Em questão de corpo, presença, os médios estão ali, com bastante corpo, bastante peso, não soam agressivos, vozes não rasgam. Tem um timbre muito realista, tanto para vozes femininas e masculinas. Guitarras e pianos têm um peso legal, um detalhamento legal. Então você tem todos os benefícios de bons médios, só que um pouco recuados, o que é natural de uma assinatura em V. Alguns fones, principalmente fones da KZ, prestem atenção e comecem a reparar nisso. Tem médios recuados, muito grave, muito agudo, médio recua. E os desenvolvedores desses fones, eu acho que eles ficam um pouco grilados que os médios estão recuados e tentam trazer esses médios para frente. Como é que você traz médios para frente num fone que tem agudos e graves elevados? Você aumenta os médio agudos. Então você acaba tendo um timbre agressivo, uma assinatura com médios um pouco finos. Os médios, as vozes vêm para frente no espectro? Vêm, mas a que custo? A custo de falta de naturalidade. Eu prefiro muito mais essa abordagem, onde os médios estão recuadinhos ali, mas estão bonitinhos, tá? É a natureza do fone. Agudos. Cara, os agudos do Robin são sensacionais para os meus ouvidos, cara. Assim, passam a concorrência com facilidade, tirando o Cubadisco, que na minha review eu falei que tem agudos sensacionais também. Sennheiser Momentum Over-ear, meio veladinho, né? Falta um pouquinho de detalhamento, meio fechadinho. É gostoso por causa disso o Momentum? É, mas é meio, né, apagadinho. Audio-Technica M50X, pô, aqueles agudos martelando na tua cabeça com aquele palco fechado é chato pra caramba, assim, é um fone que eu não gosto e não recomendo. Mas o Robin tem todo aquele detalhamento de um fone em V, tem uma imagem muito precisa, tem um palco grande para um fone fechado, assim como o Cuba tem. E não soa agressivo. Novamente, você sente um brilho extra, sem agressividade, sem sibilância, sem picos em guitarras, aquele negócio que você está ouvindo e dá vontade de tirar o fone ou abaixar o volume. Não, o Robin é um fone que você consegue inclusive ouvir com volumes bem altos e ele fica muito engajante nos graves e agudos, sem soar agressivo. Assim, concluindo, foi um fone que me encantou, é um fone que eu estou usando diariamente, tá? Apesar de ser fone fechado, eu não sou muito fã de fone fechado. Tô conseguindo usar diariamente, é um fone que assim, falando como usuário agora e não como reviewer, batendo um papo aqui com vocês. É um fone que quando você presta muita atenção nas tecnicalidades, como eu tenho que prestar para fazer uma review, você vê defeitos, como eu disse, aquele grave que reverbera, os agudos são um pouco acima, os médios são um pouco recuados, o palco não é tão aberto quanto um fone over-ear aberto, né? Todas essas coisas. Mas como usuário, ouvindo música, jogando, usando no dia a dia, quando você vê, você é pego pela assinatura engajante dele e está curtindo o som. E eu concluiria para vocês da seguinte forma: não esperem milagres,
Ele é um fone, entre aspas, barato, mas ele não veio para destruir o mercado. Ele é um fone muito bom pelo preço, mas não esperem milagres. Se você é um cara que procura uma assinatura muito crua, realista, eu acho que você deve procurar em outro lugar, principalmente num fone aberto. Mas se você quer um fone para usar no seu dia a dia com uma assinatura engajante, tá talvez procurando um fone em V para usar no seu busão, para usar no seu escritório e não quer um fone Bluetooth que é a maior qualidade possível, no caso um cabeado, cara, o Robin, na minha opinião, é mais do que recomendado. Gente, muito obrigado por assistirem até aqui e eu vejo vocês na próxima review.